Shalom, meus amados. Desculpa a demora para estar gravando esse vídeo, né? A semana tá um pouco corrida, então tirei o tempo aqui para gravar esse vídeo de um assunto de extrema importância e eu imagino assim que é um assunto que talvez é muito pouco falado e talvez quando é falado de uma forma um pouco equivocada por parte de alguns líderes que eu já ouvi tratar sobre esse assunto. E qual que é o assunto de hoje que eu quero tratar com vocês? Seria a continuação de Mateus 24. Mateus 24, né, a gente vê que é o texto escatológico, é o pequeno apocalipse que o nosso amado, querido Yahushua, né, nosso Messias, o Mashiach, nos deixa com muita exatidão, com muita clareza sobre a questão do fim dos tempos. E eu quero tratar hoje a continuação de Mateus 24, que seria Mateus 25, ok? Provavelmente eu não vou estar lendo aqui, eu vou estar citando o texto, o capítulo 25 de Mateus inteiro. Então, se você pretende conhecer mais na palavra, eu te aconselho a ler o capítulo 25 de Mateus, todo o capítulo 25, que diz respeito às 3 parábolas do reino com relação à volta do Mashiach. Então vamos lá. O que o capítulo 25 fala? Primeiro, o que você ouve muito pregando por aí? Sobre a parábola das 10 virgens, né? A parábola dos talentos, né? É outra parábola. E a terceira e última parábola, que é a parábola do servo bom e das ovelhas e dos bodes, né? Servos bons e servos maus. Um pouquinho antes dela, no finalzinho de Mateus 24, também tem a parábola do bom servo, né? E do mau servo. Na realidade, o bom servo é aquele que é encontrado fiel enquanto quando seu Senhor voltar, o encontrará servindo com fidelidade. Então essa é a primeira parábola do servo bom e do servo mau sobre os bens, né, que o Senhor deixou para que fossem cuidados. Mas o foco nosso hoje seria Mateus 25, que é as outras 3 parábolas do reino. O que tem a ver essas parábolas com Mateus 24, com escatologia, com o fim dos tempos? Tudo, simplesmente tudo. Porque essas parábolas aqui, ao contrário que você já talvez ouviu muitas palavras ou pregações, ou pegar esses textos isolados aqui para falar sobre determinado assunto, fora do contexto desse texto. O contexto do Mateus 25 é um contexto escatológico, ele é uma continuação de Mateus 24. E é uma continuação da resposta do Mashiach, do Senhor Yahushua, Mashiach, da pergunta dos discípulos, dos talmidins. Então, é a continuação dessa resposta. E você vê aqui, a primeira parábola, então, fala o quê? Das 10 virgens. E é interessante que as 10 virgens, né, 5 eram nécias e 5 eram prudentes. E aí a gente vê alguns símbolos aqui. Porque aqui em Mateus 25 ele começa assim. Ele termina Mateus 24, né, o sermão escatológico, falando da última parábola ali do servo mau, né, que foi encontrado infiel, em vez de estar cuidando dos bens do seu amo, ele estava com ébrios, né, embriagando, se dissolvendo nas coisas do mundo, do Alan Hazek, ao invés de estar cuidando dos bens do seu amo, com prudência. Então ele termina Mateus 24 com essa parábola. E ele começa Mateus 25 com um então, né? Quer dizer, uma comparação com Mateus 24, com todo o capítulo do Mateus 24, que é um capítulo, né, falando sobre o fim dos tempos. Então ele diz assim: então, o Malchuk Hashamarim será semelhante a 10 virgens que tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo e a noiva. 5 delas eram sábias, 5 eram nécias. Mas as que eram nécias tomaram as suas lâmpadas e não tomaram óleo com elas. Mas as que eram sábias tomaram as suas lâmpadas, seus vasos com suas lâmpadas com óleo, né? Levaram óleo consigo. Pronto. Eu não vou ler mais o texto, vocês veem aqui o restante do texto, para o vídeo não ficar muito longo, mas eu quero discorrer sobre essa parábola, depois a segunda parábola que fala sobre a questão dos servos, né? Então, ele fala também, o que tinha recebido, fala sobre o servo que recebeu 5 talentos,
o que recebeu 2 talentos e o que recebeu 1 talento. Ok? Então aqui fala, segunda parábola dos servos dos talentos. E a terceira e última fala aqui, né, da separação do bode das ovelhas. As ovelhas à sua mão direita, ele separa, e os bodes à sua mão esquerda, e ele usa um critério, né, para fazer essa separação. Então, essas 3 parábolas aqui têm a ver com o fim dos tempos. Só que você já ouviu muitas pessoas pregando essas parábolas aqui. A das 10 virgens eu nem falo, mas a dos talentos, principalmente, você já ouviu algumas pessoas pregando isso aqui para contexto de dízimos e de ofertas, para poder falar sobre essas questões, né, de aplicação financeira e tal. Bom, na realidade, essa parábola aqui, ela fala sobre a questão financeira, mas na visão do fim dos tempos, na visão escatológica, numa visão, né, de escatologia. Essa parábola está dentro desse contexto. Então, nós não podemos tirar ela dentro desse contexto, ok? Então, primeira parábola aqui, que fala das 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes. Então, a gente vê algumas questões interessantes aqui, depois, continuando a ler o texto, você vai perceber que as 10, né, ficaram sonolentas e as 10 dormiram, ok? A palavra dormir, em toda a Bíblia, ela tem um simbolismo de morte, né? Na realidade, a morte física, né? Não a segunda morte, mas a morte física desse plano carnal. Então, tem uma simbologia sobre a questão de morte, mas também sobre a questão de uma morte espiritual, né? Vamos dizer assim, muitas pessoas estão vivas, né? Estão envolvidas no sistema religioso, mas estão dormindo no seu espírito, ok? Então, aqui também tem sentido. Desse dormir significa amortecido, morto, né? Ou seja, fisicamente, né? Que dormiram mesmo ao passar dos anos, e o sentido espiritual, aqueles que estão vivos em carne nos dias de hoje, mas estão dormindo no seu espírito. Então, interessante aqui os outros símbolos que são usados nessa parábola. Primeiro, as 10 eram virgens, ou seja, as 10 estavam sendo preparadas para um enlace matrimonial com o noivo. Então, o noivo ia vir buscar essas virgens para as bodas, para as festas, né? E aqui você vê uma outra coisa interessante. Quando elas dormiram, às 10, ouviu-se um grito à meia-noite, ou seja, né, a um determinado momento de escuridão plena, ou seja, num tempo de escuridão, num tempo de obscuridade, à meia-noite, vamos dizer assim, no horário mais escuro da noite, ou no período mais calado e mais escuro da noite, de trevas, ouviu-se um grito, ou um clamor, né? E o clamor dizia o quê? Eis o noivo. Eis o noivo, né? O grito, o noivo já vem, vai sair-se-lhe ao encontro, vamos dizer assim, está aqui, né? Nessa versão. E aí, você vai olhar para o texto e vai ver alguns outros símbolos interessantes. Que no meio dessa escuridão, né? No meio de trevas, ouve-se grito. E você percebe que todas as 10 despertaram desse sono, ou seja, despertaram num sono espiritual. Porém, você vê mais 2 símbolos aqui, que nos aponta para aquilo que nós estamos vivendo hoje ainda. Primeiro, fala das lâmpadas. Todas elas tinham lâmpadas, ok? Só que o que mantinha a lâmpada acesa era o óleo. E a gente, voltando para a palavra, para a Torá, você percebe os símbolos interessantes aqui que é usado, que são a luz, não é a lâmpada, né? O fogo. A lâmpada, ela serve para 2 coisas. Para iluminar, obviamente, para iluminar o seu caminho, e também para aquecer o ambiente, porque a lâmpada dessa época aqui era uma lâmpada acesa com óleo e fogo, né? Uma lamparina, uma lâmpada. Então aqui você percebe algo interessante. Símbolo aqui simboliza a palavra, né? A palavra, a Torá, a lei, a Torá, a palavra na sua completude de toda ela. E aqui você percebe que todas tinham a palavra, todas tinham a Torá, todas as 10 virgens tinham acesso a essa palavra, tinham ela em mãos. Porém, havia uma diferença entre as sábias e as nécias. As sábias tinham azeite sobrando, para que se completasse o tempo da chegada do Mashiach, né? Do noivo.
ok? Já as nécias não tinham. Então as sábias tinham óleo, as nécias não tinham óleo. As sábias tinham óleo, as nécias não tinham óleo sobrando. E você percebe que aqui ele usa um outro símbolo que é o óleo. O que é o óleo? O óleo, né? Você voltando para a Torá, você percebe que todo o tipo de unção que era feito, tanto lá dos sacerdotes para o tabernáculo, né? Os sacerdotes, eles eram ungidos com óleo em 5 partes do corpo, quanto os reis de Israel, né? Eles eram ungidos com óleo, tanto que Davi foi ungido com óleo que estava no chifre, né? De carneiro. Então foi derramado, deitado óleo sobre a cabeça dele, assim como os reis, né, de Israel também eram ungidos com óleo sobre a cabeça. Salmos também cita a questão do óleo, né? Quão bom e agradável estar unido os irmãos, né? Falando sobre a união, a unidade. É como óleo precioso que cai sobre a cabeça de Arão, escorre pela sua barba e pelas suas vestes. Então o óleo, é claro, que aponta para várias coisas da Torá. Primeiro, para uma unção de autoridade. Segundo, para uma unção de preparação ou de governança. Terceiro, também o óleo fala de unidade, união, né? De estarmos unidos. Juntos no mesmo lugar? Não, não é isso. Mas é no mesmo propósito de coração. Ou seja, voltados para a mesma intensidade de coração. Então o óleo fala sobre tudo isso. E na nova aliança, na aliança renovada, né? Não é uma nova aliança, mas a aliança renovada, o óleo fala da descida do Espírito Santo. Né? O óleo fala dessa descida do Espírito Santo. Que o óleo também aponta para isso, para a vinda do Espírito Santo, para a completude da profecia, para que ele nos guiasse sobre toda a verdade, para que ele nos guiasse pela luz da Torá, ok? Então o óleo tem a função de nos guiar também pela luz da Torá. Por quê? Porque a autoridade, né, a governança e a unidade, essas 3 coisas que eu citei, que a unção é responsável por elas se encontram na Torá. Mas não na Torá meramente como letra, porque a mesma Torá, a palavra diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica a Torá. Então, para você viver algo carnalmente, você não vai conseguir. Você precisa do auxílio do Ruach Kadosh, do Espírito Santo, para viver o que a Torá nos ensina e que a Torá nos mostra. Então, esse capítulo das Virgens fala exatamente sobre isso, né? De você estar preparado, tanto na Torá quanto no teu espírito, com relação à volta do Mashiach. Porque um pássaro só não voa com uma asa, ele voa com as duas. E o próprio Mashiach, ele fala uma coisa muito importante aqui, né, nos textos bíblicos. Ele fala, errais, o meu povo erra por lhe faltar conhecimento, o Da'at, e o poder de Deus, que vem do Ruach Kadosh, que é a capacitação, a autoridade. Aqui nós podemos olhar, ver as mesmas situações. A luz, que a luz fala da palavra, palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, né? Já disse o salmista. Então, a luz, que é a palavra, a Torá, a lei, o conhecimento da Torá, da lei, da palavra, como um todo, né? Não só a Torá, mas toda a palavra. E também fala da capacitação do Espírito, ok? Então essa aqui é a primeira parábola, falando das virgens, que é as 2 coisas necessárias. Então fala aqui de uma capacitação espiritual, de uma capacitação na Torá, uma preparação espiritual, uma consagração, né? Eu vou usar essa palavra aqui. Depois eu vou gravar um vídeo sobre isso. A diferença de santificação e de consagração. 2 palavras, né, que as pessoas confundem muito, santificação e consagração. Então, avançando, a segunda parábola, que é a parábola dos talentos, fala sobre o quê? Fala sobre o Senhor que entrega, né, aos seus servos, né, talentos. E o talento, aqui a gente sabe na Torá, que é uma medida, né, uma medida financeira. Talento era um peso, era uma medida pesada. Então, aproximadamente 35 quilos de quê? Ou de ouro, ou de prata, ou de bronze, né? Eram 35 quilos de algum metal precioso. Então, talento era uma medida em peso, que equivalia à medida financeira.
E ele entrega então uma medida financeira, uma medida em peso para 3 servos, para um 5, para outro 2 talentos e para um talento. E aí ele diz algo interessante, para cada um deles segundo a sua própria capacidade, ou ele usa isso, né? Ou para sua própria competência, cada um tinha uma capacidade, a competência para administrar aquela porção financeira que não era deles, não é nossa, mas que nos foi entregue para uma administração que vem do alto, né? Um conhecimento, um da'at que vem do alto. E o servo que tinha 5 talentos, quando o Senhor voltou, ele multiplicou aqueles talentos e entregou outros 5. O servo que tinha 2 talentos, multiplicou o talento, entregou outros 2. Mas o que tinha um talento, olha que interessante, ele tinha um pensamento formado a respeito do Mashiach, do nosso Senhor. E o pensamento é dizer, sabendo que tu és rigoroso, né? E que colhe onde não plantou e ajuntas onde não semeou, eu resolvi enterrar esse talento aqui para te devolver ele, né? Para te devolver ele, tipo, vou me resguardar aqui. Mas os outros 2, né, com ousadia, mesmo com risco de haver perdas, ou de haver perdas financeiras, ou tudo isso, eles resolveram, né, aplicar toda a sua capacidade sobre a palavra do Mashiach, do Mestre, do nosso Senhor, e conseguiram então, com a ajuda dele, multiplicar a questão dos talentos. Então, dos 5 talentos, aquele que tinha 5 conseguiu 10 e entregou os 10 quando o Senhor dele voltou. O que tinha 2 talentos conseguiu outros 2 e entregou ao seu Senhor quando ele voltou. E ele fala algo interessante, servo bom e fiel, né? Entra para o gozo do seu Senhor. Sobre o pouco eu te coloquei, agora você vai experimentar o muito. E olha que interessante essa parábola. Muitas pessoas veem isso como uma questão financeira na terra e é muito exaltada essa questão financeira, essa teologia da prosperidade que é muito pregada nas igrejas. Mas o foco da teologia da prosperidade é a prosperidade terrena, né? É óbvio que tudo vem do céu, porque a palavra, né, a palavra que nós seguimos diz que o homem não pode receber coisa nenhuma se do céu não lhe for dado. Então, tudo vem do céu para a terra. Tudo vem de lá para cá. Isso é claro, mas essa não é a questão. A questão é que eles têm usado essa teologia da prosperidade para um enriquecimento na terra. E quando se fala de terra, Olam Hazek, que é a palavra usada aqui, aponta para o servo de um talento. Porque o servo de um talento, ele pegou aquele talento e fez o quê? Ele cavou um buraco na terra, no Olam Hazek, e enterrou aquele talento aonde? Na terra. Então a teologia da prosperidade, o que ela nos traz de prejudicial? Ela faz com que você gaste as suas capacidades, a capacidade que você tem, né, enterrando o seu talento na terra. Porque o nosso Mashiach já falou que o nosso reino não é dessa terra. Nosso reino é do alto. Tudo que nós precisamos vem do alto para a terra. E o que ele nos diz é trazer o reino dos céus para a terra. A oração do Abba, do céu, né, do Pai Nosso, que está no céu, diz exatamente isso. Venha o teu reino na terra, como é nos céus. Então, essa parábola dos talentos fala sobre isso, de uma administração financeira voltada para a terra. Isso não é o foco, é uma administração financeira voltada para o reino. E aí ele especifica melhor isso, com muito mais profundidade, quando ele fala a terceira parábola, que ele fala da separação das ovelhas dos bodes, ok? A terceira e última parábola, e ele usa algo interessante nessa terceira parábola, porque ele fala, né, com as pessoas, falou, vinde a mim, passai para o gozo do seu Senhor, porque ele fala de algo maior, algo mais alto, mais profundo, que não é corruptível, que não pode haver corrupção, que é o reino dos céus. E ele termina a parábola dos talentos falando sobre isso, né? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ou seja, isso aqui na terra é muito pouco. A terra é grande, é enorme, é maravilhosa. Só que ele tem algo além disso para nós, que a própria palavra diz em Coríntios que olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais penetrou no coração, ou no levavote, ou no entendimento de nenhum homem o que o Senhor preparou para aqueles que o amam, né? Ahavá, para aqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito, o propósito dele.
Então nós temos que atentar para essas parábolas aqui, porque há parábolas que têm a ver com a volta do Mashiach. E essa última fala de ajuda mútua, que o verdadeiro tesouro está em doar, ravá, no amor, em doar. Mas doar o quê? Só questões financeiras? Não. Usar os recursos que você tem, a capacidade que o Mashiach, né, encontrou em você, em mim, em nós, e também esse amor, né, que está no nosso levavote, o ahavá que está no nosso coração, para que ele seja distribuído em todos aqueles pequenos, né, ele falou servos pequenos, aqui é interessante que na versão fala, né, dos meus pequenos, dos meus filhinhos israelitas, né, que está espalhado por toda a terra. É importante você, ressalto aqui, ver o vídeo lá no Yahusef Ben Avra sobre a restauração completa de Israel, né, as duas casas de Israel. Você vai entender um pouco sobre isso aqui e você vai perceber que os bodes e as ovelhas vão ser separados sim no fim dos tempos. E o que levou aquelas pessoas se tornarem ovelhas, né? Serem ovelhas do Mashiach? Exatamente agir como tal. Simplesmente que eles, né, pegaram seus recursos, pegaram sua capacidade de aplicar em algo que era eterno, em pessoas, em vidas, em restaurar vidas, restaurar pessoas, em alcançar pessoas para o reino, porque é uma palavra que ele deixa, né? Ide, pregai o evangelho sobre toda a terra, para toda criatura, usando todos os recursos que lhes são acessíveis. Então nós estamos aqui hoje, né, gravando esse vídeo exatamente falando sobre isso. Eu creio que estou alcançando algumas pessoas aqui através dos vídeos, mas muito mais aqui no meu trabalho que eu faço aqui em Portugal, o que eu fiz no Brasil. Então nós precisamos ter um alcance, nós devemos viver uma vida de ahavá, de amor, de doação, de entrega completa para esse momento que nós vivemos aqui, né, no Olam Hazek, na terra, porque nós queremos algo maior, superior. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então todas essas três parábolas têm a ver com o reino e a volta do Mashiach, o reino e a volta do Mashiach. São parábolas da volta do Mashiach. E quando ele voltar, será que nós estaremos administrando com prudência aquilo que ele nos deixou como medida financeira, aquilo que ele nos deixou como a palavra, a luz, né? A unção, o óleo do Espírito, a luz da palavra, que é guardando as Escrituras e o poder de Deus, usando isso a nosso favor e a favor das pessoas que estão ao nosso redor. Segundo, administrando bem os recursos financeiros que são gerados através. E terceiro, investindo em algo que é prioritário, né, para o Mashiach, que são as vidas, né, dos muitos irmãos israelitas que estão disseminados por todas as nações e precisam ser ajuntados para a volta dele. É isso. Então essas parábolas falam sobre isso. Todas elas, usando todos esses recursos para um fim, né, para ajuntamento, né, das ovelhas perdidas da casa de Israel, porque foi isso que o Mashiach falou. Eu vim tão somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, atentamente aí para essa, né, parábola de Mateus 25, porque fala da volta. O que nós vamos estar fazendo agora, né? Vigiando. É óbvio, administrando todas as questões, para estarmos preparados, ok? Para a volta dele, para os eventos que vão suceder, porque houve um grito à meia-noite, e eu creio que esse grito à meia-noite vai ser nesse período da inversão do campo magnético. À meia-noite vamos estar dormindo, vai haver um grito, um despertar, nesse tempo de escuridão, que foi a visão que eu tive. Nós devemos estar preparados para esse dia com óleo, com a luz e com os recursos financeiros necessários para poder passar todo esse tempo. Então essas parábolas apontam para tudo isso. E esse vídeo, o objetivo dele era expor essas parábolas, né? E o verdadeiro motivo dessas parábolas estarem ali, né? Logo após Mateus 24, dessa preparação que nós precisamos ter. Uma preparação na palavra, uma preparação espiritual, uma preparação física e uma correta aplicação dos recursos e da capacitação que o Ruach Kadosh, o Espírito Santo, tem dado a nós. Ok? Fique na paz, shalom. Até o próximo vídeo e espero ter sido edificante, né, o que foi falado aqui hoje e que nós possamos meditar muito na palavra, na Torá e buscar, né, o poder do Ruach Kadosh, do Espírito Santo, porque
porque Ele vai fazer toda a diferença no fim dos tempos. E vocês vão entender nos próximos vídeos porque isso é tão importante. Um pássaro não voa com uma asa só, voa com duas. Né? Erramos porque não conhecemos a Torá, as Escrituras e o poder de Deus, o Ruach Kadosh, o Espírito. Precisamos aprender a exercitar o nosso espírito, para que nosso espírito seja, sabe, amplificado para atingir o maior número possível dos nossos irmãos. Né? Israelitas estão espalhados por todas as nações da terra. Amém? Shalom, fique na paz, um abraço.